Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças, famílias, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos hoje começar o estudo da geografia dessa apostila, tá? Vamos estudar sobre natureza, ambientes e qualidade de vida. O nosso objeto do conhecimento é o impacto das atividades humanas. As habilidades refere-se ao terceiro ano e habilidade 11, tá? Que consiste em comparar impactos das atividades econômicas urbanas e rurais sobre o ambiente físico natural, assim como os riscos provenientes do uso de ferramentas e máquinas. Aqui fala sobre os conteúdos relacionados, né? É o que a gente já falou aqui, ó, impacto das atividades econômicas urbanas e rurais. Então, aqui, ó, impactos ambientais das atividades econômicas relacionadas ao espaço urbano e depois os impactos ambientais da atividade econômica relacionado ao espaço rural, tá? E o nosso objetivo é discutir tanto a nível local quanto a nível do país ou mundial. E a gente vai ler, interpretar e elaborar representações cartográficas, né? Aqui pode ver que vai levar em consideração a questão da indústria, do comércio, aqui da agropecuária e da indústria e o comércio também, né? Orientações para os pais. Encaminhamos as atividades do PET 4 para orientar e apoiar os estudos da criança em casa. Leia juntamente com ela o passo a passo de cada atividade para que ela entenda melhor e sinta confiante ao fazê-las. Este PET de geografia está relacionado aos problemas ambientais, tanto no meio rural quanto no meio urbano. Aos poucos, vamos aprofundando os assuntos durante as 4 semanas. É importante que você em casa acompanhe o nosso estudante. Querida criança, você irá aprender durante essas 4 semanas sobre os problemas ambientais e como podemos contribuir para o equilíbrio do meio ambiente. Vamos lá? Leia as atividades com atenção e, sempre que necessário, solicite ajuda a um adulto. Preste atenção e lembre-se, você é capaz. Bons estudos! Então, aqui, ó, ajude a criança a observar fotos e vídeos de diversos problemas ambientais que existem nas cidades e no campo. Busque essas informações em livros didáticos, jornais, revistas diversas e na internet. No grupo de WhatsApp eu vou colocar vídeos relacionados ao assunto, tá? Então, vamos lá. Atividades. Tema: problemas ambientais. Os grupos humanos transformam as paisagens. Algumas dessas transformações trazem melhoria para todos, outras causam problemas e ameaçam não apenas os seres humanos, mas os outros seres vivos, prejudicando o ambiente. Ao transformar o ambiente, o ser humano deve respeitá-lo, mas nem sempre isso acontece. Um problema grave causado pelo desrespeito ao ambiente é a poluição. Nessa semana, você vai conhecer os principais tipos de poluição ambiental. Olha lá, observe as imagens. Qual poluição você imagina que seja essa? Aí vocês vão colocar nessa linha, tá? E a mesma coisa é esta, né? O que está poluindo aqui? E aqui, poluição, né? Eles vão completar aqui pra gente as sentenças. Como vai sobrar linha, vocês podem até colocar: devido à presença de fumaça, devido à presença de lixo no leito dos rios, do mar, devido à presença de alto som, né? Escreva na frente de cada imagem o problema da poluição correspondente. Então, aqui, ó, a gente tem a poluição do ar, a poluição sonora e a poluição da água. Bem tranquilo, né?
Quais tipos de poluição ambiental mostrado nas ilustrações você conhece? Então, vocês vão colocar o tipo de poluição ambiental que você conhece. Eu conheço poluição do ar, poluição sonora e poluição da água, né? Faça uma frase com as palavras abaixo. Vocês vão colocar... olha lá, o Rio Verde, tá falando do Rio Verde, tá falando da cidade... né? Então, vocês podem considerar que o nome do rio de uma cidade chama Rio Verde ou a cidade Rio Verde, né? E usar a palavrinha poluição para fazer essa frase. A poluição da água ela é causada, entre outras coisas, pelo esgoto das casas, dos estabelecimentos comerciais e das fábricas, que é jogado nas águas dos rios, lagoas e mares sem tratamento adequado. Qual que é as consequências? Eu tenho a poluição do ambiente causando a morte de seres aquáticos, né? Peixes, plantas e algas. E ocorrência de doenças nos seres humanos e em outros seres vivos. E essas são as consequências da poluição do ambiente. Qual que é a solução proposta? A gente canalizar e tratar os esgotos antes de lançá-los em córregos, rios e mares. Outra é usar produtos biodegradáveis que se decompõem facilmente, e assim não se acumulam nas águas dos rios, em casa e nos estabelecimentos comerciais. Aí ele fala assim, ó, além da poluição das águas, existe o problema do desperdício. O que podemos fazer para evitar o desperdício de água no dia a dia? Então, a gente pode tá tomando banhos rápidos, né, para evitar essa questão aí do como fala, do banho, reduzir, né, a questão aí da água, do uso da água. A gente pode também fazer, como fala, fazer coleta seletiva, né? Porque assim, na medida em que a gente joga vidros de shampoos, vidros de condicionadores, embalagens de pasta de dente, escovas velhas dentro do lixinho do banheiro, o que vai acontecer? Esse material não vai ser reciclado, né? Porque ele vai contaminar com o lixo do banheiro, o papel higiênico, que ele é super contaminado. Então, a gente tem que colocar ele numa sacola separada, né? Juntamente com litro de refrigerante, caixinha de leite, caixinha de creme de leite, caixinha de leite condensado. E aí, colocar lá fora que a própria estrutura da prefeitura, ela é obrigada a estar fazendo essa coleta seletiva, tá? No longo prazo, isso vai ser super normal pra gente, para nós todos, né? Isso deve ser implantado para poder colaborar aí com o meio ambiente, evitar essa questão de ficar tendo muito resíduo e não voltar para as fábricas, tá? Igual o plástico, ele pode ser reaproveitado e evita o desperdício, né? Porque se a gente leva ele para o aterro sanitário, ninguém vai lá falar assim, eu vou aproveitar esse plástico aqui que está no aterro sanitário, né? Agora, se o vidro de shampoo estiver limpinho e for lá juntar com os vidros de shampoos de todas as outras famílias, e aí esse plástico de boa qualidade, que é um plástico bom, né? Ele vai ser direcionado para as empresas recicladoras, né? E aí vai ser muito melhor utilizado do que a gente deixar que ele esteja misturado com o papel higiênico e seja levado para o aterro sanitário, tá bom? Então, isso a gente está evitando desperdício, né? Outra coisa aqui, ó, observe as consequências e soluções de outros tipos de poluição e responda. Existe a poluição do ar. Qual que é a consequência da poluição do ar? Irrita vias respiratórias, tá? Gera doenças do pulmão e da pele e gera danos a outros seres vivos, como plantas e animais.
As soluções é instalar filtros antipoluentes em fábrica e veículos, investir nos transportes coletivo e meios de transportes menos poluentes e evitar fazer queimadas no campo e na cidade. Depois temos a questão da poluição visual, ó. Consequências: gera desconforto visual, desvio da atenção de motoristas e pedestres, degradação do meio ambiente que fica feio e cansativo. Qual que são as soluções propostas? Elimina o excesso de fios elétricos, cartazes e propagandas, deixando apenas informações necessárias. Coloca propagandas apenas em locais permitidos. Faz todo sentido, né? Essa questão da poluição do ar e da poluição visual. E temos também a poluição sonora, que causa danos à nossa audição e a ocorrência de outros danos à saúde, como estresse e insônia. A solução proposta é instalar silenciadores e instalar janelas anti-ruídos nas residências. Se a casa da pessoa é numa rua muito movimentada, se ela coloca janela anti-ruído, vai ser uma coisa positiva para ela, né? Temos também a poluição do solo, ó. No campo é causada, entre outras coisas, pelo uso indiscriminado de agrotóxicos nas lavouras. Na cidade pode ser provocada pelo descarte inadequado do lixo. Quais as consequências? A gente contamina o solo, tá? Fazendo isso. Da água, dos rios, dos vegetais que consumimos, de animais e de plantas, né? A solução é usar formas mais naturais de combate às pragas, ampliar a construção de aterros sanitários e mesmo ampliar a coleta seletiva, né? Essa questão aí da coleta seletiva, a gente ter 2 lixos na cozinha é muito, muito importante, né? Porque se a gente faz essa coleta seletiva, a gente deixa de mandar esse lixo reciclável para o aterro sanitário, né? Então, assim, em vez do plástico ficar lá gastando 100 anos para degradar, dependendo do plástico mais ainda, né? Se for um plástico mais resistente, a gente retorna ele às fábricas que produzem embalagens, tá? E outra é controlar o descarte dos resíduos industriais, né? Isso também é muito importante. Não dá para jogar resíduo da indústria em qualquer lugar. Aí ele pergunta: no município onde você mora, quais são os tipos de poluição mais comuns? No caso, em Ibiraci é a poluição do solo, né? A poluição sonora, eu acho que não é tão grande, né? Porque é uma cidade pequena e tudo. O que não quer dizer que alguns momentos do dia ou algumas ruas tenham mais estresse, assim, passam mais carros e veículos, o que gera essa poluição, né? Tá, então a poluição sonora, né, que possa ter, e a do solo. Eu acredito que a visual até que não, né? E nem a do ar. Aí não tem fábrica, assim, a não ser aqueles lugares que torram café, né, que aí vai poluir o ar de alguma forma. Aí ele pergunta aí, ó: faça uma história em quadrinhos propondo soluções para um dos problemas ambientais do seu município. Aí vocês vão fazer aí quadrinhos, tá? Por hoje é isso, tá, crianças? Então fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!